Muito bem, nós vamos fazer agora um giro por todo o Brasil para saber a situação do coronavírus em todo o país. São Paulo, neste momento, infelizmente, é a capital do coronavírus no Brasil. Temos até aqui 286 casos confirmados e 5 mortes até agora. A repórter Marcela Varasquim está conosco esta noite e nos traz a atualização de São Paulo. Boa noite, Marcela. Uma boa noite para você, Bate. Uma boa noite. Hoje, as vigilâncias sanitárias do município e também do estado de São Paulo realizaram uma inspeção nesse hospital, onde foram registradas essas 5 mortes por coronavírus. Por que as vigilâncias fizeram essa inspeção, viu, Bate? Eles querem ver como que está a situação, como é que está a estrutura do hospital e também as questões de segurança para esses funcionários. Afinal, 8 casos confirmados de coronavírus são de empregados que trabalham nessa rede de hospitais. E os prefeitos também da Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo, proibiram que os moradores tenham acesso às praias. Então, todo mundo, a partir de hoje, não pode ter acesso às praias da Baixada Santista aqui no litoral de São Paulo. E eu quero mostrar para você, Bate, a Avenida Paulista, nesse momento aqui na zona central de São Paulo, geralmente uma avenida tão movimentada. A gente está bem na esquina com a Rua da Consolação e agora, então, as ruas de São Paulo vazias, Bate. Marcela, essas são imagens, portanto, ao vivo, né, da Avenida Paulista, bem no comecinho, na altura da Rua Augusta. Portanto, fica a recomendação para a população, não é? Especialmente os grupos de risco. Nós estamos falando de pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas que já têm alguma doença pregressa, por exemplo, diabetes ou então hipertensão arterial, não é? Problemas com a pressão descontrolada, enfim. Outras doenças que podem agravar o quadro, para que não saiam de casa apenas com restrita, né? Deixa a liberdade restrita nesse momento, apenas saia de casa em caso de extrema importância, extrema urgência. Nós estamos dando agora um giro por todo o país para acompanhar a situação. Começamos por São Paulo, vamos agora direto para Belo Horizonte. Vamos direto para Belo Horizonte. Quem é que está lá? É a repórter Virgínia Nalon. Situação agora em Minas Gerais. Boa noite para você, Virgínia. Oi, Bate, boa noite para você. O governador Romeu Zema anunciou agora há pouco algumas medidas para tentar frear o avanço do coronavírus. Entre elas, sobre o transporte público. Os ônibus urbanos, por exemplo, só vão poder circular com os passageiros sentados. Para aqueles ônibus que fazem o transporte intermunicipal, a regra ficou um pouco mais rigorosa. Só com metade dos passageiros e todos eles também devem estar sentados. Isso para reduzir o número de pessoas dentro dos ônibus. Supermercados e farmácias que têm autorização para funcionar devem limitar o número de produtos de higiene pessoal e alimentação para evitar o desabastecimento. Indústrias e comércios devem trabalhar com escala, os trabalhadores devem fazer escalas nos turnos. E o governador ainda pediu para que shoppings, bares, restaurantes, academias, locais onde há aglomeração de pessoas fiquem fechados. Essas medidas começam a valer a partir desta sexta-feira. Minas tem 29 casos confirmados de coronavírus e já há também transmissão comunitária do coronavírus em todo o estado. Bate. Ô Virgínia, onde é que você está agora? Eu percebo, não é? Uma movimentação muito baixa aqui em São Paulo. Nós já tínhamos até agora há pouco 40% na redução do transporte no transporte público, redução de pessoas, pelo menos 40% no transporte público, com a expectativa que isso chegaria até a metade. Aí, em Belo Horizonte, a situação é semelhante? Pelo menos metade da população já tem evitado o transporte público? Bate, isso já começou a ser sentido a partir dessa quinta-feira. Tem ônibus mesmo, mas bem menos ônibus do que a gente está acostumado a ver. Hoje, por exemplo, na quinta-feira, os ônibus circularam com escala de fim de semana, de sábado. Então, muita gente ficou sem transporte público. Teve uma aglomeração de pessoas no início da manhã, naquela hora do rush, né, quando as pessoas se preparam para ir para o trabalho. Mas a população já está sendo informada que a partir desta sexta-feira continuam essas regras de menos ônibus circulando pela cidade. E agora, com essa nova determinação do governo, que os passageiros só circulem sentados. E a gente sabe que tem aquela lotação necessária nos ônibus, mas desta vez a medida é para realmente evitar a aglomeração de pessoas. Então, se as pessoas puderem ir com seu próprio veículo ou não pegar o transporte público para evitar o contato com outras pessoas, essa é a recomendação para evitar que esse coronavírus se estenda, se avance ainda mais aqui por Minas Gerais. Tá certo. Virgínia Nalon, portanto, direto de Belo Horizonte. Nós já passamos por São Paulo com a Marcela Varasquim. Vamos agora ao sul do país, Porto Alegre. Quem está lá é o repórter Cristiano Dalcin, que nos traz as informações lá do Rio Grande do Sul. Boa noite, Cristiano.
Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje mais 9 casos da doença. As idades dos pacientes variam de 24 a 59 anos. São, ao todo, no Rio Grande do Sul, então, 37 casos de Covid-19. Aqui em Porto Alegre, 23 ocorrências foram confirmadas e, por isso, hoje o governo do estado decretou estado de calamidade pública. O Ministério da Saúde informou também que a capital gaúcha já tem a transmissão comunitária do vírus, ou seja, são aqueles casos em que não é mais possível rastrear os locais de cada infecção. Por isso, aqui já há restrição no comércio, nos shoppings fechados, pouca circulação nas ruas, só funcionam farmácias e restaurantes com recomendação de higienização constante e distância mínima entre os clientes. Na semana que vem, os militares começam a montagem de tendas para receber possíveis casos de infecção do coronavírus. Em toda a região sul do Brasil, são 80 casos confirmados da doença, segundo as secretarias estaduais de saúde. Em Santa Catarina são 20 casos, no Paraná 23, mais os 37 aqui do Rio Grande do Sul, Bate. Eu percebi enquanto você falava, Cristiano, que logo atrás de você tem gente passeando, não é? Parece pelo jeito no andar da pessoa que as pessoas estão passeando. Então, gente, é preciso seguir as orientações do Ministério da Saúde, não é? Muitas cidades já estão determinando que as pessoas fiquem em casa, especialmente as de risco, mas se não há necessidade de ficar fora de casa, portanto, é melhor se resguardar. Afinal de contas, 20 para as 11 da noite com essa pandemia, não tem necessidade de verdade de ficar fora de casa. Ainda mais esse horário. Obrigado, Cristiano, pelas informações. Volto daqui a pouco aí para o Rio Grande do Sul, direto de Belém. Nosso contato agora é com o repórter Guilherme Mendes. Guilherme, boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Nós estamos ao vivo aqui na Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos da capital e o mais movimentado da noite paraense. Para se ter uma ideia, Bate, aqui todos os dias passam cerca de 4.000 pessoas. Só que hoje tá assim, ó, vazio. Eu, inclusive, moro aqui já há 12 anos em Belém e nunca tinha visto um cenário como este. Os bares e restaurantes, eles estão abertos. Apenas a programação artística e de eventos, ela foi cancelada. A medida foi tomada depois do decreto estadual, que também proibiu eventos com mais de 500 pessoas. Pelo menos 300 estabelecimentos devem ser fechados. Além disso, os shoppings reduziram o horário de funcionamento. As aulas nas escolas públicas de todo o Pará foram suspensas até o dia 31 de março. E as férias dos servidores das áreas de saúde e segurança pública foram canceladas. O Pará tem um caso confirmado de coronavírus. É um homem de 37 anos que veio do Rio de Janeiro. Outras 74 pessoas aguardam o resultado dos exames. O Pará é o único estado da região norte que ainda não decretou situação de emergência. O governador do estado, Helder Barbalho, encaminhou hoje para a Assembleia Legislativa o pedido de calamidade pública, que flexibiliza os gastos em ações de combate ao coronavírus. A região norte do país faz fronteira com os países do Suriname, a Guiana Francesa, Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia. Fronteiras, Bate, que foram fechadas hoje e devem permanecer fechadas por 8 dias, Bate. Obrigado, Guilherme, pelas informações aí do Pará. Vamos para Salvador, na Bahia. O repórter Felipe Costa está a postos para conversar conosco. Boa noite para você, Felipe. Oi, Bate. Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste. Olha, o decreto que prevê o fechamento, determina o fechamento de 4 rodoviárias aqui da Bahia, começa a valer daqui a pouco. Essa medida foi tomada pelo governo do estado para tentar conter o avanço do novo coronavírus aqui em Salvador, em Prado, Porto Seguro e Feira de Santana, cidades que já têm casos registrados da doença. Agora a gente está vendo os últimos ônibus deixando aqui a rodoviária da capital, os passageiros tentando embarcar nesses últimos ônibus. A partir da meia-noite, todas as viagens estão suspensas por pelo menos 10 dias. 50.000 pessoas circulam pela rodoviária de Salvador todo dia. Esse decreto, além do fechamento da rodoviária, prevê também uma redução nas viagens, ali na carga horária das lanchas e também do sistema ferry-boat. São embarcações que ligam Salvador à ilha de Itaparica e outros destinos turísticos aqui da Bahia. Durante a semana, a redução nas viagens será aí de 30% e aos finais de semana não vai ter mais travessia suspensa aí no sistema. E a Prefeitura da capital baiana, Bate, decretou hoje a interdição de 6 praias aqui de Salvador, isso a partir de sábado. Os guardas municipais e também o Corpo de Bombeiros
os agentes vão fazer a fiscalização de praias muito frequentadas, as mais frequentadas aqui de Salvador. Isso por pelo menos 15 dias, mas todos esses prazos podem ser prorrogados. A Secretaria de Saúde aqui da Bahia confirmou hoje 31 casos do novo coronavírus, 18 deles aqui na capital baiana. Bate. Obrigado, Felipe, pelas informações. Centro-Oeste agora, para fechar esse giro pelas 4 regiões do país. São 10h44 no horário de Brasília. Quem está lá é Paulo Henrique Santos. Boa noite para você, Paulo Henrique. Pois é, boa noite para você, Bate, boa noite a todos. Hoje aqui em Goiás foi o primeiro dia do decreto publicado pelo governo estadual restringindo o funcionamento do comércio em todo o estado. Não podem funcionar estabelecimentos como bares, boates, academias, shoppings, galerias, feiras e também lojas que ficam em avenidas comerciais. Hoje, no primeiro dia de proibição, alguns lojistas insistiram em abrir as portas, mas foram orientados pela Polícia Militar a fechar por conta desse decreto. Quem não respeitar essa decisão pode ser multado e até mesmo preso. O decreto vale por 15 dias e durante esse período só vão poder funcionar estabelecimentos como farmácias, hospitais, padarias, mercados, postos de combustíveis, que são considerados essenciais. As aulas na rede pública e privada já estavam suspensas aqui em Goiás desde segunda-feira dessa semana. Segundo as autoridades de saúde, essas proibições têm surtido efeito porque desde o início da semana os casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado têm se mantido praticamente estáveis. De acordo com o último boletim, são 15 confirmações, sendo 7 aqui em Goiânia. E agora há pouco a Justiça Goiana decidiu soltar os presos do regime semiaberto, justamente para evitar essa contaminação, a transmissão do vírus. Essa medida deve beneficiar cerca de 300 detentos e a partir de agora todos vão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Bate.